Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Bancário. Hoje é 2 de agosto de 2021, o ano está passando muito rápido para todo mundo. Então, boa tarde, Jacéia, boa tarde, Paulo Escobar, primeira a chegar aqui no nosso Papo de Bancário de hoje. Como é que tu estás, Jacéia? Oi, tudo bem, André? Estou bem. Estou feliz com uma medalhista, uma menina negra, né? Num esporte que o Brasil nunca teve grandes expressões, fora a Daiane lá, enfim. Estou feliz que, quem não sabe, a minha formação primeira é educação física, então eu tenho um gosto pelo esporte. Sim, um gosto de assistir, não de praticar muito. Mas estamos todos bem, contentes de estar aqui mais uma noite, né? E vendo que os nossos queridos amigos, colegas estão chegando aqui também. Que Já bom, vamos hoje, chamar? Não hoje ainda? ainda não, só quero fazer um anúncio, deixar uma questão no ar antes da gente chamar o Juberley, que hoje o nosso papo de bancário vai abordar a questão da ideologia, e a gente vai receber uma pessoa muito especial que já está aqui nos acompanhando, já consigo ver ele, Pedrinho Guareschi, e a gente queria deixar para todo mundo que está acompanhando nosso papo bancário uma pergunta. O que é para vocês, para cada um de vocês, ideologia? O que é ideologia? E mais do que isso, o que é ideologia? Como que a ideologia atravessa o trabalho bancário, em específico, né? E atravessa o trabalho em geral? Deixem aí nos comentários as respostas para vocês, né? O que é para cada um ideologia, porque depois, quando a gente receber o nosso convidado, a gente vai poder abordar esses conceitos. É isso. E Contigo, Jacéia. Eu passei o dia hoje com uma música na cabeça. Se tu adivinhar qual música, eu te dou um prêmio. Cazuza, ideologia. Exatamente. E quem me perguntando, será que a gente tem esse poder de escolher a ideologia para viver? É exatamente essa questão que eu acho que a gente tem que discutir, e eu acho que o Pedrinho vai nos ajudar muito a compreender mais a fundo esse termo que está na boca de todo mundo, né? Todo mundo fala de ideologia, mas será que a gente entende mesmo a virulência disso? Mas isso é tema para logo. Tá Pode logo. chamar o Juberley, Jacéia. Então, o Juberley é o diretor de comunicação, né, da Federação dos Bancários de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e ele está aqui com a gente em todos os papos de bancário para contar o que está rolando na categoria dos bancários. É o giro da notícia aí. Tudo contigo, Juba. Tudo bem? Boa noite, André. Boa noite, Jacéia. Tudo bem, sim. Queria dizer para vocês que eu acho que o papo de bancário hoje está muito atrativo, né? A gente que vem desenvolvendo esse tema da violência organizacional, acho que a gente chega num ponto que é talvez um dos aspectos mais importantes, né? Sabemos que as ideologias estão também sempre a serviço, né? De alguma coisa, né? E eu acho que a gente compreender o quanto a violência organizacional também está a serviço, sim, de uma ideologia, né? Que tem como único objetivo a exploração da mais-valia do conjunto da classe trabalhadora, sabe que a importância da gente debater e compreender um pouco melhor isso, né? E como vocês citaram antes, todos nós precisamos sim uma ideologia para viver. Às vezes a condição, né, que nos é colocada no mundo não nos dá muitas opções de escolha, não, né? A não ser que a gente esteja enganado, né? E a gente tem visto muito isso, né? Pobres, trabalhadores defendendo interesses da direita, do poder econômico. Então, nada melhor do que hoje a gente poder abordar este tema aqui no Papo do Bancário, com certeza vai estar contribuindo muito para a nossa compreensão, né? Não só, né, do significado da violência, mas significado do sistema, né, que ele está calçado, sim, né, na exploração do homem pelo próprio homem.
No comentário que eu gostaria de fazer hoje, já estávamos aí com saudades do Papo de Bancário, já que este foi um pouco mais postergado. Eu queria salientar algumas coisas aqui, mas eu gostaria de começar, né, quando falando desses assuntos da categoria, de prestar uma homenagem aqui a uma companheira que nos deixou há pouco mais de uma semana atrás, né, ex-diretora do nosso Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, e uma lutadora, né, uma lutadora por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa, pelos direitos dos bancários do conjunto da classe trabalhadora, mas também uma lutadora pela vida, né, já que enfrentou a doença, né, que acabou por acometendo a morte dela por cerca de 10 anos. Né, e foi uma pessoa que enfrentou uma situação que, com certeza, a gente não deseja para ninguém, sempre com muita alegria. Né, sempre que a gente encontrava ela, ouvia ela, mesmo que de forma virtual, a Elisa sempre passava, né, uma alegria, né, e a alegria de viver. Então, ela foi uma lutadora em todos os sentidos, então por isso que eu queria prestar a minha homenagem hoje aqui à companheira Elisa Faria, companheira do meu colega de direção da FETRAF, o Arnone Rank, e desejar aqui a nossa solidariedade ao Arnone e o restante da família, e temos a certeza que a Elisa vai estar sempre entre nós, sempre lembraremos dela, de que a dureza da vida a gente tem que enfrentar ela, sim, com muita alegria, né? Porque o tempo que nos é dado de vida é que é o mais importante, né, da própria vida, é o que a gente faz com ele, com esse tempo que nos é dado. E, com certeza, a Elisa utilizou muito bem o tempo que foi dado a ela de viver. Então, aqui a nossa homenagem à Elisa, nossa solidariedade ao Arnone e a toda a família. E, nos assuntos da categoria, nós estamos vivendo aí um período dos encontros, os encontros por banco, agora já começam os encontros nacionais, e que vai culminar com a Conferência Nacional dos Bancários no dia 13 e 4, e num ano que não tem negociação, não tem renovação de acordo, já que o nosso acordo está assinado por 2 anos. Então, é um ótimo momento para a gente refletir sobre outras questões que não sejam aquelas econômicas, tanto nas questões específicas da categoria, como os temas ligados à saúde, que a gente trata muito bem aqui no Papo de Bancário, como também os temas mais gerais, porque a gente sabe que para sair, né, dos ataques que nós temos resistido nos últimos anos, nós temos que pensar para além da categoria e pensar na resistência da classe trabalhadora brasileira, ou melhor, do povo brasileiro. Então, vai ser um ótimo momento de reflexão. E, por último, nós continuamos ainda na saga da vacina, né? Porque, por um lado, o governo federal, que demonstra sua total falta de compromisso no enfrentamento da pandemia, e com as vacinas, o tratamento que foi dado não foi diferente, né? Utilizando, inclusive, essa necessidade de compra de vacinas como uma oportunidade de ganharem algum a mais, né? Que a gente tem assistido aí na CPI da Covid, mas que depois de muita luta, muita pressão no Congresso Nacional, no governo federal, junto ao Ministério da Saúde, nós conseguimos que o Ministério da Saúde incluísse os bancários no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. Né? Depois da inclusão, ainda levou cerca de 10 dias para sair, de fato, né, o documento que orientava os estados a incluir a categoria no processo de vacinação, mas que, mesmo assim, temos enfrentado muitos problemas ainda com os governos e com as prefeituras. E aqui no Rio Grande do Sul não tem sido diferente. Na semana passada, por exemplo, o Sindicato de Porto Alegre foi comunicado pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre que começaria a vacinar os bancários a partir da sexta-feira. O sindicato comunicou a categoria, mas a confusão continua, porque a prefeitura comunicou o sindicato, mas não comunicou os postos de saúde. Então, está sendo uma saga para os bancários conseguirem a sua imunização, e uma categoria que não tem nada de privilégio, porque está na linha de frente, esteve na linha de frente durante a pandemia e continua, já que prestamos um serviço essencial
ao conjunto da sociedade brasileira. Então, nada mais justo que os bancários também estejam entre os grupos prioritários. Então, continua ainda essa confusão, sindicatos pressionando os municípios, alguns já vacinando, mas com muito problema, com muita, digamos, corpo mole por parte dos órgãos oficiais que deveriam tá tendo, de fato, colocando a prioridade para que a categoria pudesse trabalhar de uma forma mais segura. Então, essa luta continua, muitos bancários e bancárias têm conseguido se vacinar, em alguns postos estão vacinando os bancários desde a sexta-feira, e a nossa pressão junto aos demais municípios continua, no que pese a vacinação já está chegando aí em grupos de idades que pegam uma boa parcela da categoria, mas sabemos que temos um perfil muito jovem na nossa categoria e por isso continuamos fazendo a pressão junto às prefeituras, junto ao governo do estado e a nível nacional, o Comando Nacional pressionando o Ministério da Saúde para que essa inclusão seja de fato, e não alguma coisa apenas que conste lá no PNI. Então, acho que esse era um dos meus comentários no Papo de Bancário. Hoje temos aí o Pedrinho Guareschi, muito conhecido aí nos nossos debates na área de comunicação, e o nosso companheiro Ademir, que foi nosso diretor de comunicação do sindicato por muito tempo, um companheiro de luta e de muitos enfrentamentos que atualmente está na CUT estadual. Então, um papo de bancário que eu acho que vale a pena assistir, que vai contribuir muito aí para o nosso aprendizado sobre esse tema que o Papo de Bancário vem se dedicando aí ao longo de várias semanas. Então, um bom Papo de Bancário para nós. Obrigado, Jacéia, obrigado, André, e uma boa noite a todos e todas. Valeu. Tchau, Juberley. Contigo, Jacéia. Pois é, eu estava com o microfone fechado, essas coisas acontecem, Aí nem consegui me despedir direito do Juberley. E também estou toda congestionada aqui, mas não é Covid, é essas mudanças loucas de temperatura, Mas eu estou vendo que tem muita gente aqui comentando, que chegaram, estão aqui. Eu vi que tem colegas do Pará, já passou aqui, mas eu estava acompanhando muitos que eu não conheço, o que é bom, sinal de que a gente está tendo um alcance maior, mas eu acho que a gente já pode chamar o nosso convidado, Vamos fazer assim, José. Hoje eu quero fazer uma ação especial. A gente vai fazer o seguinte: antes de a gente chamar o nosso convidado, a gente vai convidar um bancário para contar uma história, a sua história, e a partir dessa história o nosso convidado poder debater. Então, esqueci disso. Então, eu só estou te lembrando, pode chamar o Pedrinho, ele já está aqui, acho que ele já está pronto. Vou pedir para ele entrar, acho que você está se ajeitando aqui. Tudo bom, Pedrinho? Estou às ordens, não sei se você... Acho que cortou um pouco a conexão dele. Bom, deixa eu ver aqui se ele... Deu, agora a gente está te ouvindo, Pedrinho. Está um pouquinho falhada a tua... Eu liguei o microfone. Tua conexão acho que está um pouco ruim, mas acho que melhorou agora. Vamos ver. Tá. Está nos ouvindo Olá, bem? Pedrinho. Tudo bem? Estou ouvindo vocês perfeitamente. Estou ouvindo vocês. Não estou enxergando vocês, mas estou ouvindo e acho que com isso nós já quebramos o galho, Então tá. O nosso... A gente está te vendo bem. A gente está te vendo e está te ouvindo. Olha, deixa eu dizer uma coisinha. Se vocês pudessem me colocar um pouco antes, às 7, até 7h10, porque eu tenho uma outra, depois das 7h10. Se vocês acharem que é interessante eu participar, tá bom? Não, tá bom. Já é tu. Eu quero só apresentar o Pedrinho, para quem não conhece. O Pedrinho aqui, muita gente aqui já fez alguns comentários, que já foi aluna do Pedrinho. Muitas pessoas passaram pelas disciplinas que ele ministrou durante mais de 50 anos, na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, em outras universidades. O Pedrinho ele é psicólogo social,
Ele trabalha há muitos e muitas décadas com o tema da ideologia. Ele é um expert nesse tema, e por isso que a gente fez questão de pedir para vocês colocarem aqui o que para vocês é ideologia, para a gente conseguir debater com ele. Mas antes do Pedrinho poder falar, a gente vai chamar um bancário, que é o Rodrigo Rodrigues, para que ele conte um pouco da história dele e como que a história dele se atravessa com a temática da ideologia, para depois a gente poder debater com o Pedrinho. Então, bem-vindo, Rodrigo, tudo bom? Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Rapidamente, o André pediu para eu ajudar a ilustrar na prática e ajudar nessa questão da ideologia na violência organizacional, contar rapidamente a minha história como bancário. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Rodrigo Rodrigues, estou há 28 anos funcionário do Banco Itaú. Quem não assistiu o documentário Quem Está Doente é o Banco, eu vou contar rapidamente aqui o que aconteceu comigo de fato. Eu sempre seguia a cartilha do bom bancário. Eu fui o bancário aquele que, ainda sou de certa forma, aquele que cumpre as metas, aquele que vai atrás dos objetivos, aquele que faz tudo que o banqueiro exige de um bom profissional, digamos assim. Então, seguindo essa cartilha, eu divido a minha história, costumo dividir em 2 momentos, né? E eu costumo dizer que os dois momentos se dividem assim: o momento sem sindicato e o momento com sindicato. O momento sem sindicato foi quando eu cresci dentro do banco e recebi promoções, recebi um cargo de gerência, e eu administrava uma agência que tinha um bom volume financeiro. Então, por infelicidade, eu sofri uma tentativa de sequestro, no qual eu levei 2 tiros de 45 e quase morri. E ainda em recuperação, no hospital, a única preocupação que eu tinha era de voltar ao banco, cumprir as metas e atender às necessidades da organização. Então, num determinado momento, ainda logo após eu, vamos dizer assim, escapar de um momento de quase morte, eu peguei o telefone, liguei para minha chefe e disse: olha, me coloca de férias, porque daí nas férias eu consigo me recuperar e já voltar a trabalhar, não é? Obviamente que, até por orientação jurídica, ela não fez isso, né? Eu tive que me afastar, fiquei um tempo afastado, me recuperando no INSS, voltei a trabalhar e, subliminarmente, eu sabia que, mais do que nunca, eu teria que produzir muito, entregar muitos resultados para que o banco não me demitisse. E foi exatamente isso que eu fiz. E, inevitavelmente, isso fez com que eu desenvolvesse várias patologias: estresse pós-traumático, lesões por esforços repetitivos, síndrome do pânico. E eu, isoladamente, sozinho, achei que eu daria conta, que eu conseguiria resolver, né? E segui trabalhando. Até que chegou num momento que não deu mais, a corda praticamente se roeu, e numa tentativa quase que de desespero, sem saber o que fazer, procurei o sindicato, fui no departamento de saúde, conheci o GAS, que é o Grupo de Ação Solidárias, e a partir dali começou a ocorrer a virada do jogo. A virada do jogo no sentido de que eu passei a ter um pouco mais de ter tempo para pensar, fazer reflexões sobre o quanto era errado aquele sistema que o banco, né, impusera para que os trabalhadores produzissem e, consequentemente, adoecessem. Então, por isso que eu gosto muito sempre de dizer isso: 2 momentos, com o sindicato e sem. O segundo momento foi quando o sindicato me ajudou, me auxiliou, abriu meus olhos, né? Então, eu posso dizer que hoje eu me sinto muito mais forte. Hoje, eu posso dizer que eu renasci novamente e
consigo enxergar claramente o quanto o método que os bancos utilizam, e não só os bancos, porque se a gente começar a prestar atenção, a gente vai ver que em vários segmentos isso ocorre também, ele é extremamente adoecedor. Então, hoje eu agradeço ao Departamento de Saúde do sindicato, agradeço ao GAS, Grupo de Ação Solidária, no qual eu já participo há mais de 10 anos. Seria isso. Rodrigo, muito obrigado pelo teu relato. Vai nos ajudar muito aqui nesse debate. O Pedrinho já foi ali tomando algumas notas. Queria te agradecer. Valeu. Valeu, obrigado. Tchau. Pedrinho, antes de a gente pedir para te comentar esse relato do Rodrigo, eu já vou te ler aqui alguns comentários dos bancários sobre o que para eles é ideologia. E aí que tu possa fazer essa apresentação já relacionando com isso, tá? Aqui a Ana Furquim traz que para ela ideologia é uma forma de luta de igualdade de classe, de um mundo mais justo para todos e para todas. A Luciana Magero, ela diz que se fala tanto em ideologia que é difícil resumir. Uma palavra que pode ser explicada através de diversas vertentes. Talvez me atraia mais a marxista. Um outro comentário aqui, também da Luciana Magero. No meu entendimento, a minha ideologia ela é o meu conjunto de ideias, pensamentos, o que me rege. Aqui a Paula Escobar traz que ideologia, na minha opinião, são valores humanos, sociais e econômicos do qual escolhemos seguir, de acordo com aquilo que acreditamos que seja o mais justo e aceitável para uma vida feliz e realizada. A Luciana Magero complementa ainda, ideologia é única de cada pessoa, formada por suas vivências. A Rosé Claire diz que ideologia é um conjunto de princípios, de ideias, de pensamentos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que traz uma definição. Tu viu alguém aí, já sei, que trouxe mais alguma definição? A Jamile. Ideologia, para mim, é ter um ideal, ter ideias, ter uma visão de mundo. E acho que é isso. Contigo, Jacéia. É isso, muito então. E aí, antes da gente começar aqui, Pedrinho, na abertura, conversando com o André, eu disse que hoje uma música passou o dia inteiro na minha cabeça. Ideologia, eu quero uma para viver. A gente tem essa possibilidade de escolha? Tá bom. Muito bom. Olha, posso falar, André? Claro, é tudo contigo. Eu vou confessar para vocês que eu adoro discutir essa questão. Eu costumo falar meio assim, que eu tenho uma tara para a ideologia. Acho que nos últimos 40 anos, desde que eu fiz o mestrado, sempre que eu vejo a palavra ideologia, eu paro e tento compreender o que estão significando com aquela palavra. Porque se há uma palavra escorregadio, um terreno minado, como eu costumo dizer, é esse campo das ideologias. E talvez seja por isso que seja difícil a gente se aproximar delas. Eu tenho, nessa minha tara, sempre que em 4, 5 línguas com que eu trabalho, francês, inglês, espanhol, italiano, etc., eu tento, então, colecionar o que supostamente aquele autor está falando com a palavra ideologia. Como esse pessoal que falou aqui, já tem 4, 5 versões, entendimentos. Eu tenho documentado 64 acepções, noções de ideologia. Então, a primeira coisa, eu não vejo que há uma saída diferente. Eu tenho de parar e, primeiro, para mim, o que eu vou entender com essa palavra? Como fizeram esses interlocutores? Excelente, já vieram aí. E dividir, então, eu estou entendendo isso por ideologia. Então, é possível um diálogo. Vou dizer 4 campos aqui onde a gente podia concentrar essas 64 definições. O primeiro eixo, gente, não há como dizer. Ideologia é entendido muitas vezes, quase, num sentido positivo, como esses daqui.
é luta, é conjunto de ideias, é valores, valores, valores. Tudo bem. Eu estou entendendo ideologia por valores. E depois o contra, mas a maioria das vezes, a ideologia na sua origem, desde o Destin de Tracy, desde todos os trabalhos de Marx e todos os que trabalham com ideologia, eles entendem ideologia no sentido negativo. O Thompson tem um livro Ideologia e Cultura Moderna, para mim é o melhor que a gente traduziu, melhor exemplo disso. Ele analisa todos esses, ele analisa umas 20 ou 30, Tusserra, tudo toda, dessas acepções. E ele, no fim, ele se decide por uma, porque além do eixo positivo e negativo, tem também o eixo estático e dinâmico. Estático quer dizer, ideologia é uma coisa parada, como se fosse, alguém falou aqui, conjunto de valores, né? Como se esses são meus conjuntos, como se fossem parados. Na dimensão dinâmica está justamente quando isso são relações, quando isso está em processo, quando isso é uma espécie de prática que está indo. Então, se você pegar o eixo estático e dinâmico e o eixo positivo e negativo, você vai ter 4 campos. O primeiro campo vai ser, então, positivo e estático. São os princípios de um partido, essa aí, os valores que eu tenho como se fossem fixos, estão aí, as ideias. No sentido também, ainda estático, no sentido ainda positivo, então, melhor, mas dinâmico, ideologia é entendido como tudo aquilo que me constrói. São a criação, a transformação de minha subjetividade. Então, ideologia é entendido como a formação, criação e transformação da subjetividade das pessoas. Os dois no sentido positivo, ideias, ideais, etc. E no sentido dinâmico, processos assim, mas principalmente tudo aquilo que eu vou incorporando, vejo uma novela, vejo isso, e vou então modificando esse meu modo de pensar. Porque todos nós temos, ninguém vive sem esse conjunto do lado valores. Agora, me desculpe os colegas, eu já vou... Mas que valor tem isso? Assim, na prática agora, na mordência, na luta. Tudo bem, eu tenho meus valores, você não me incomode. É um pouco o que o Cazuza diz, ninguém vive sem valores. Ideologia eu quero uma para viver. Agora, tudo bem, fico a tua. Mas, na maioria das vezes, e na prática, viu? Lá na luta, quem quer trabalhar para a libertação, para a transformação, ele poderia fazer emprego de outra ideologia. Atenção que não estou falando para vocês pegarem uma ou outra, só estou vendo para que servem, então, essas diferentes noções. De fato, Marx, Destin de Tracy, a maioria dos que eu conheço, o Mannheim, o Thompson, ele tentou castrar a ideologia, porque o Mannheim ele pegou do negativo do Marx e disse não, e deu uma dimensão neutra na ideologia, mas ele critica isso. Então, para mim, a ideologia, o uso da ideologia, o trabalho com a ideologia começa a ter valor no momento que eu a vejo como sentido negativo, como algo que ilude, que engana, que mistifica, algo que eu uso para dominar. Aí ela fica mais mordente, aí interessa, porque aí eu entro na luta, então eu vou começar a conversar com a pessoa e começo a perceber, escute, qual é o mundo dessa pessoa. E aí eu posso ir fazendo pergunta e desmistificando e provocando, que eu acho que é o trabalho de libertação, o trabalho dialógico de libertação. Aquilo que Freire fala, fazer a pergunta que vai libertando a pessoa. É claro, eu preciso ir mostrando. Então, você tem negativo, ela pode ser estática também, por exemplo, as ideias da classe dominante. Quer dizer, você é classe dominante? Pronto, tuas ideias não servem. Esse é o sentido estático de ideologia. Mas o sentido dinâmico de ideologia, então chegamos no quarto, que o próprio Thompson diz que é o original de Marx, e ele também trabalha com isso. O quarto campo que interessa é onde eu uso ideologia
como sendo o uso de formas simbólicas, mas essa palavra tem um mundo por trás. Tudo que você pode dizer, música, desenho, gestos, palavras, textos, tudo. Uso formas simbólicas que servem para quê? Agora que vem a questão, que servem para eu diminuir, enganar, mistificar, iludir as pessoas. Aí, então, eu vou detectando, mas eu tenho cada vez, por honestidade, eu tenho de comprovar que aquela forma simbólica, aquela questão... Vou dar um exemplo. Nós temos aqui uma pessoa queridíssima que trabalha conosco aqui, bem lá de uma vila de Viamão. Um dia eu perguntei para ela assim, né? Eu sou meio irreverente nas perguntas. Minha santa, por que a pessoa é rica? Então, ela, para mim, é muito bom esse exemplo, porque mostra. Aí ela falou, rico é quem popa. Quer dizer, rico é quem poupa. Quem poupa. Então, na cabeça dela, ela tem seus valores lá. Mas, para ela, a pessoa fica rica porque ela poupou. Vejam vocês, gente, que sacanagem. Desculpa a palavra. Mas, olha, então essa coitada, se ela sobra um pouquinho do salário dela, corre e foi numa cadeira de poupança, né? E recebe 0,5 por mês, ou menos. E os outros pegam esse dinheiro dele, dinheirama, que são bilhões que estão na poupança, e empregam na produtividade ou colocam a juros muito maiores, como os bancos, que ganham 20%, 30% ao mês, às vezes, em juros. Mas essa menina, então, essa senhora, qual é a ideologia dela? A ideologia dela é aquele valor de que, de fato, é bom poupar, porque Deus sabe, até a ética protestante está nisso, porque a ética protestante era isso. O capitalismo, isso é Max Weber, tá? A ética protestante e o capitalismo. O Max Weber mostra que o capitalismo americano desenvolveu tremendamente porque eles tinham lá uma ideia bíblica, que vem da Bíblia. Claro, todo mundo queria se salvar naquele tempo assim, de valores. Eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Então, o que se criou? Se criou de que quem vai para o céu, se você quiser ir para o céu, a prova, porque como que eu sei se vou ou não vou me salvar? A angústia, como que eu sei se vou ou não vou? Então, a prova de que você vai para o céu é se você vai bem aqui na Terra. Olha que sacanagem, né? Que é a ética protestante. Se você for honesto, se você for trabalhador, se você se esforçar. Por isso que a pessoa se mandava trabalhar dia e noite, dia e noite. Quem quiser ver um filme muito bom sobre isso é As Virgens de Salem. Então, o americano, o bem convencido, trabalha mais que pode, trabalha, porque isso vai garantir que, de repente, quando ele morrer, vai se salvar. Porque é o único sinal possível existente aqui, diziam os pregadores, diziam lá as coisas, é se você vai bem economicamente aqui na Terra. Se você vai mal economicamente, pode saber que você está meio destinado ao inferno. Viu? Veja que estratégia fantástica. Mas estou dizendo isso, voltando à empregada. Então, essa nossa, a pessoa nossa que para conosco e trabalha conosco, ela popa. Se ela, então, é pobre, azar é dela, é sinal que ela não poupou. Então, salva, inclusive, os que estão roubando dela. Claro, se a gente vai ver numa linha marxista e vai ver que o trabalho é a fonte única das riquezas e tudo que é rico é trabalho humano e ponto final, todo esse trabalho dela valeria muito mais, como vocês sabem muito bem, o trabalho dos bancários tem muito mais valor do que aquele salarinho que ele recebe lá no fim. Mas só que precisa inventar estratégias, mistificações, ideias, etc., para segurar essa turma dominada. Mas não é dominada, agora que vem a grande mudança que houve, por isso a importância do uso da ideologia, né? A grande importância hoje é que não se domina mais pegando, botando na cadeia, botando castigo, botando num quarto, na prisão. Isso tudo passou. Agora a dominação se dá no uso de formas simbólicas que servem para quê? Para criar e reproduzir relações de dominação, de assimetria, etc., sem que a pessoa se dê conta.
E aqui agora vem Paulo Freire, e termino com isso. Paulo Freire, porque o trabalho de Paulo Freire foi desmistificar. E por isso que Paulo Freire é perigoso, viu, gente? Paulo Freire é um veneno para essa gente, porque ele faz a pergunta, ele não chega e diz, oh, deixa de ser bobo. Eu lembro, ele conta que esteve uma vez na Bahia, numa comunidade, onde toda a comunidade acreditava no seguinte, era crença é uma ideologia, uma crença de que uma mãe que tivesse 7 filhinhos que morreram de vez, isso é, morreram no primeiro ano de vida, ela ia para o céu. Ia para o céu por quê? Porque quando ela morresse, o coro dos 7 anjinhos ia receber ela lá no céu. Você vê, essa pessoa está completamente... Primeiro, todo mundo desculpa ela, coitadinha, né? Não há. Então, Paulo Freire diz, você chega numa comunidade e escuta isso. Vai fazer o quê? Vai chegar, meu Deus, que alienação, como a gente faz. Meu Deus, que vergonha. Não, ele tem que começar a fazer pergunta, para ver se arranca, a partir dela, alguma coisa que comece a ver valores diferentes, valores de vida, valores de luta, esses valores de solidariedade, etc, 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 etc. Esse é o trabalho de conscienciação, de tomar consciência. Por quê? O que são tudo isso, até que os colegas falaram agora, o André leu aqui, tudo isso faz parte da nossa consciência. A nossa consciência é o quê? É o resultado das respostas que nós conseguimos quando perguntamos. Então, todo mundo, quais são meus valores? Tudo bem, então você vai achar uma resposta. Essa é, então, a tua ideologia, do lado positivo. Agora, quando a gente vai fazer a crítica desses valores, aí que está. Por isso, a ideologia só pode ser... Ela é mordente, ela é perigosíssima. Quando a gente a usa no sentido negativo, como algo que domina... Quando eu procuro fazer a pesquisa aí, e depois, nisso, então, decidir negativo, como ela serve para criar ou reproduzir relações de dominação, de assimetria, de injustiça, etc. E, junto com isso, então, vai legitimando, olha, você é pobre, mas, coitado de você, Deus quer assim, Deus quer assim. Tudo isso a gente vai segurando a barra. André, estou... Pedrinho, Pedrinho, eu posso fazer uma consideração aí? Até 2, 3, tudo. Até 2, então tá. A gente vem, desde março, conversando no Papo de Bancário aqui sobre violência organizacional. Vários aspectos a gente já passou, aspectos sociais, culturais ainda não, econômicos, psicossociais, históricos, né? Vem num crescente estudando a violência organizacional, aquela violência dos ambientes de trabalho. Tá? E eu acho que a ideologia, ela permeia todos esses aspectos que a gente já conversou aqui, né? Que a gente já conversou. A ideologia, ela se expressa lá, ideológica, dentro dessa organização violenta, quando tu tem que a gente está até fazendo aqui um glossário, que diz assim, tu é o colaborador, tu é o vencedor aqui, tu tem sangue nos olhos, espírito de dono. Aí que está a ideologia expressa dentro dessa relação violenta de trabalho, né? Onde tu adoecer é sinal de fraqueza e de que tu tá na via errada do que se espera de ti. Afinal, o trabalho enobrece o homem. Afinal, o trabalho liberta, afinal, o trabalho é transformador do ser humano. E né? Só que não esse trabalho que adoece, que mata, que violenta. Desculpa interromper. Não está entendendo. Vocês lembram aquela famosa frase do Bertolt Brecht? O Brecht, ele era justamente um desses críticos. Ele diz assim, bem copiando literalmente assim, há um rio que extravasa as margens, que arrebenta, se diz que é violento. Mas ninguém diz que são violentas as margens que o aprisionam. Então, essa violência é exatamente essa violência da estrutura toda. É aí que está o perigo. Ele vai trabalhar aquela coisa, já é uma estrutura de violência.
É claro, mas eles não podem simplesmente dizer não, então vamos te pagar mais, vamos te... Não, não. Eles procuram inventar, então, ideias e criatividade, artimanhas, etc., para poder dizer para ele, olha, isso aqui de fato, Deus, às vezes Deus quer assim. A religião é muito usada para mim. Mas muito bom eu ter um exemplo. Há uma violência, a pior violência que tem é a violência justamente da própria estrutura. Por isso, gente, o capitalismo é violento por definição. Eu, na minha análise sociológica, eu uso sempre a palavra relação. A palavra relação é o que define um grupo, o que define um sistema, o que define tudo. As relações capitalistas são violentas por definição. Por quê? Porque tem um que tem e os outros que não têm, que é a relação que a gente chama de dominação. Tem os donos, que são, no Brasil, são agora 8%, e tem os outros 92% que fazem o quê? Aquilo que nós fazemos, trabalhamos. Então, mas a pior relação é a relação de exploração. Que é o quê? Toda riqueza é fruto do trabalho. Toda riqueza. Isso, se alguém duvidar, se for alguém... Assim, apelem para o Papa Leão XIII do século XIX ainda. 1891, ele falou assim, o trabalho humano é tão fecundo e admirável, eu decorei essa frase para ter de brigar com o bispo, o padre, etc. O trabalho humano é tão fecundo e admirável que se pode dizer, sem sombra de erro, que ele é a fonte única das nações. Eu trabalhei na CNBB durante 3, 4 anos. Uma vez eu escrevi isso numa nota que os bispos iriam mandar para o dia 1º de maio para os trabalhadores. Um bispo lá do Marajó, um espanhol, não sei o quê, falou, não, isso não está no documento. Sorte que lá em Itaici tem um convento dos jesuítas, fomos lá e achamos, então, os documentos. Aí eu peguei e esfreguei na cara do senhor bispo. Essa frase é do Papa. Mas essa frase, se ela for levada a sério, é exatamente tudo que o Marx diz, que o trabalho é o quê? O valor é o trabalho humano cristalizado no objeto. Pedrinho. Então, essa análise básica é o... Diga, meu irmão. Assim, explica para a gente duas coisas, então. Primeiro, se 92% da população trabalha e só 8% da população explora, primeira pergunta, como é possível isso? Porque se fosse o contrário, a gente entenderia. Se 92% explorasse os 8%, seria um processo de força, né? De força física. Mas não é. Então, como que é possível a minoria explorar a maioria, sendo que toda a riqueza surge da maioria? Primeira pergunta, como que ocorre isso a partir da ideologia? E a segunda pergunta... Mas espera um pouco, André, deixa eu só... Tá ligada a essa? Então fala. Tá bem ligada a essa, que é o seguinte, como que a ideologia, toda essa análise teórica que tu fez, como que... Aqui tem muito bancário que está nos assistindo. Todos os bancários estão nos assistindo. Muitos bancários estão afastados do trabalho, outros bancários estão trabalhando. Então, a pergunta, como que essa ideologia chega na pessoa concreta? Como que essa ideologia chega no André, ou no bancário que está nos assistindo? Olha, eu desafiaria quem está para fazer uma tese de doutorado, que ele procure assim, porque nesse marco teórico, pergunte assim, por que 92% das pessoas trabalham e o trabalho é a fonte única da riqueza? Se ele duvidar disso, que faça a experiência dele, e ele continua trabalhando, etc. E veja agora que vem, então, os dados que eles vão dar, as respostas que eles vão dar. E analise essas respostas. Aí tem de tudo. Eu, quando comecei com isso, dizia assim, você quer ser um novo Messias, vamos pregar você na cruz. Até aí chegaram, não queriam me silenciar direto. Assim, né? Mas ou foi na religião, ou foi no dia a dia, ou porque ele não quer se incomodar, ou olha, porque ele tem muita coisa para fazer, tem as novelas deles, tem as diversões deles, tem muita coisa, não quer se incomodar, ele quer o salarinho dele no fim do mês, não quer que ninguém mexa com ele, e quanto mais sozinho, melhor. Aí vem a questão do isolamento, porque o cara isola, como a televisão isola, fecha a solidariedade, por isso que os sindicatos lutam, assim, fazem das tripas coração para poder juntar o pessoal em solidariedade. Por isso que Marx falou uma frase,
a grande frase dele, que está no túmulo dele em Londres: operários do mundo todo, univos, univos, univos. Isso foi dito com outras palavras pelo Papa João Paulo II, o polonês, sobre a encíclica dele sobre o trabalho humano, que diz assim: o trabalho é a fonte, é a explicação de todo problema social. O trabalho, se você quer entender um problema social, olha o trabalho. E a segunda parte que interessa, e a solução dos problemas está no trabalho. Dito pelas palavras de Marx, você quer solucionar os problemas dos trabalhadores? Univos, unem-se, unem-se. É que está tão difícil porque a repressão vem violenta. Então, essa repressão vem de todas as maneiras possíveis. O capitalista, ele, para sustentar a barra, ele até vai repartindo, manda dinheiro para a igreja, manda dinheiro para isso, manda dinheiro para aquilo, ele vai comprando as pessoas com dinheiro. Esse dinheiro que o Simmel chamava de o esterco do diabo, né? É uma expressão que o Papa Francisco usou ultimamente, né? O dinheiro é o esterco. Então, ele vai comprando, vai dando, até que aguente. Mas isso até, se ele puder não gastar, ele não gasta. Ele só gasta se ele conseguir convencer. Então, aparece até o jeito deles se apresentarem e coisas assim. Então, esse é o nosso sistema. Essa é a máquina que funciona. André, a segunda pergunta é o quê? Como que isso chega... André? Como que esse processo todo chega no trabalhador concreto? Como é que ele sofre com a ideologia? Como é que ele não está chegando... Acho que a gente está com... Acho que falhou um pouco a tua conexão, Pedrinho. Bom, mas então, no caso, está no mesmo contexto, eu acho que emendei as duas. Como que é? Acho que travou um pouco, a tua conexão está um pouquinho lenta, mas está me ouvindo agora? A pergunta, Pedrinho, Estou te ouvindo perfeitamente. Como que toda essa ideologia chega no trabalhador concreto? Como que ele é ideologizado? Olha, a grande, eu acho que invenção hoje em dia são os meios de comunicação. Os meios de comunicação, eles procuram, então, segurar o trabalhador o mais possível distanciado do trabalho. Se você for ver, então... E eu não sou contra a novela, absolutamente não. Mas a novela, ela distrai, ela leva para outro mundo. Agora, as técnicas sutis de manipulação são fortíssimas. A gente não se dá conta. Como, por exemplo, essa ideia de que você quer ficar rico, então você precisa poupar. Você precisa poupar. Isso está encarnado, claro. Ou a ideia de que não seja preguiçoso, vai trabalhar. Isso as mães, os pais, enfiam na cabeça das crianças desde o começo. Você, o que vai ser de você se você não for trabalhar? E isso vai levando à moral. Porque a família também, gente, é terrível. Mas a família, as igrejas, os meios de comunicação, todas essas máquinas que nos rodeiam no dia a dia, elas vão legitimando isso. Então a turma, agora que vem, eu acho que vocês estão falando, quando a pessoa reage para isso, isso é violência. Onde se viu? A gente deve ir com o amor, com a caridade. Então, as obras assistenciais nunca falta dinheiro para obra assistencial. Pode ver aí. Quem for recolher dinheiro para cuidar dos pobres, para isso, para aquilo, as freiras, as coisas, essa enormidade, categoria de obras assistenciais, tudo eu não sou contra, gente. A gente tenta, mas a maioria das obras assistenciais são, é o que todo mundo diz, a gente já até é muito falado, a barra. Agora, quando a turma não se revolta, por isso que os aparelhos ideológicos, eles usam a persuasão, a cantada, etc. Se isso não dá certo, aí eles vão para os aparelhos repressivos. Aí eles chamam a polícia. Aí eles botam na prisão. Então, a criança, quando nasce, desde o começo, ela se a família, a igreja, a escola. Graças a Deus, tem os professores se dando conta disso. Se eles não dão conta de botar aquele guri nos eixos, então aí leva para a FEBEM, manda para isso, manda para aquilo. Mas só em último caso, os repressivos. É mais ou menos assim que a máquina...
Olha, gente, eu estou falando isso... Ou mais também, né, Pedrinho? Se a escola não dá conta, de moldar a criança como se espera, ou vai para a fase, né? Ou vai para a Ritalina, ou vai para a medicação, porque a criança é problema, né? Ou para delegacia ou para o psiquiatra, né? Eu acho que o Pedrinho está com problema na conexão, não? Tá falhando a conexão dele. Acho que a gente pode chamar o Ademir, Jacé, o que tu acha? Podemos chamar. Aqui eu escuto só umas musiquinhas, né? Não, mas eu acho que um pouco isso... Gente, deixa... A ideologia, gente, a gente precisa, primeiro passo, dizer: estou entendendo por ideologia isso. E cada um tem o direito de ter a definição dele de ideologia. Eu fiquei até muito, assim, surpreso, vou dizer, com tudo aquilo que o André leu, das primeiras respostas, são os valores. Gente, pense nos valores. Pense nos valores. O que é valor? Valor é aquilo que me dá tesão para fazer as coisas. Então, o valor todo mundo tem. Quem diz que não tem valor está morto. Porque se vocês estão com a televisão ligada agora, ou a internet, vocês estão na internet, ou coisa assim, o que levou vocês a isso foi um empurrão, um tesão. Isso é valor. Todo mundo tem valor. A pessoa que diz que não tem valores, olha, me desculpe, você não é gente. Porque a essência profunda do ser humano são os valores, aquela força. Quando uma pessoa... Agora, esses valores precisam ser discutidos. Esses valores servem para quê? Quem botou na tua cabeça? Você aceita simplesmente esses valores? Aí vem toda a dimensão crítica, né? Disso. Não é porque a mamãe falou, porque a freira falou, porque o fulano falou, porque o dono do banco falou. É que isso aí deve ser assim. Até eles podem falar, mas eu pergunto assim, e daí? E começar a refletir. O Michael Billig, que o André sabe quem é, né? Ele diz, essa é a dimensão dialética da percepção. Diz assim, depois que falaram tudo, o dialético, o crítico, ele pergunta assim, o que está faltando? O que está faltando? Gente, não há nada completo no mundo. Isso que nós estamos falando aqui, o que eu estou falando, é parte. Eu me entusiasmo muito, fico até com medo disso, porque acho que... Não, gente, tem 1000 furos nisso tudo que eu falei. 1000 furos. Agora, vamos testar. Respondo, critique, pense. Hannah Arendt, pense. Por que eu quero? Vocês já pensaram por que a gente quer? O que há por trás de um querer? Tudo bem? Pedrinho, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. A gente vai convidar o Ademir Decker, Sim. Que é diretor de comunicação da CUT estadual, é bancário, né? Foi diretor de comunicação do sindicato por 2 gestões, eu acho. Sim. E é teu conhecido também. Né? Para ele também participar dessa nossa conversa aqui. Ótimo. Seja bem-vindo, Ademir. Eu conheço como eu tenho uma outra live agora às 7 e pouco, então eu vou escutar mais uns 5, 10 minutos, depois eu vou pedir licença para sair. Mas o Ademir, um abraço, Ademir, é muito amigo meu e são os parceiros de luta. Tá, tchau. Então, Ademir, o que tu achou aí das colocações do grande Pedrinho? Bom, em primeiro lugar, boa noite aí, Jacé e André, e saudar meu grande amigo Pedrinho Guareschi, né? Já nos encontramos em vários eventos aí de comunicação, né? E quero parabenizá-lo pela aula de ideologia que ele deu para todos nós no dia de hoje, né? Tenho a impressão que todos que estão acompanhando certamente gostaram de analisar tudo que ele colocou para nós sobre ideologia, né? E quero dizer que realmente é uma satisfação participar desse papo de bancário, né? Hoje eu sou bancário aposentado, mas continuo ainda na luta, aí, estamos na comunicação da CUT, e dizer que realmente o Pedrinho tem razão, né? A ideologia está presente em tudo, né? Especialmente no banco, no trabalho,
né? Na comunicação, como ele falou bem também aqui, né? Quer dizer, o Estado se move, tem ideologia para tudo que é lado, né? É mais ou menos assim, Pedrinho, que a gente pode falar da política, né? A política está presente em tudo também, né? Às vezes as pessoas dizem, eu sou contra a política, sou apolítico, né? Não, isso é um comportamento político, quem fala assim, né? E a ideologia também é uma coisa parecida, assim, tem ideologia em tudo, né? E a gente percebe, diante dessa aula que o Pedrinho nos deu, como a ideologia está presente na empresa, no banco, no caso, já que a maioria que está assistindo aqui são bancários, né? Como está presente no banco e como o banco usa isso, né? Para que o trabalhador acabe pensando com a cabeça do banqueiro. Né? Então, a gente percebe claramente isso, né? Eu me lembro, Jacéia, que quando eu comecei a atuar no movimento sindical, eu conheci um sindicalista lá de São Paulo, o Augusto Campos. Ele foi um dos fundadores da CUT e foi presidente do Sindicato Bancário de São Paulo. E ele me disse uma frase, na época, que me marcou muito. Ele disse assim, olha, o trabalhador ele fica numa seguinte situação. Ou o patrão faz a cabeça dele, ou o sindicato. Porque o sindicato, se ele fizer a cabeça dele, ele vai pensar de forma coletiva, né? Como dizia o Marx, trabalhadores univos, né? Vai pensar coletivamente, que nós somos os 92% que o André dizia assim, olha, nós temos que nos unir, nós temos que defender nossos interesses enquanto trabalhadores. Agora, se ele pensar com a cabeça do patrão, ele vai fazer igual aquilo que o banco coloca e não vai conseguir enxergar que ele é um trabalhador, que ele é um explorado. Eu fico pensando muito, hoje em dia as empresas usam muito isso, e os bancos também usam o nome de colaborador. Não é mais, a pessoa não é mais um trabalhador ou uma trabalhadora, é um colaborador. Mas eu pergunto, mas que colaborador é esse? Na hora do trabalho, de produzir, ele é um colaborador. Agora, na hora de distribuir os lucros, né, os ganhos, né, do trabalho, aí ele não é chamado para nada. Quer dizer, aí ele não colaborou com nada, aí ele não participa de nada. Então, é uma forma que a empresa usa, né, que o capitalismo usa, para tentar ganhar a alma, o coração, a mente do trabalhador. É isso que está acontecendo. Ademir, e a gente vê isso, quem está no dia a dia lá, eu sei o quanto tu é ativo, né? Tu é um dirigente sindical, para mim, assim, exemplo maior, né? Porque tu faz a luta diária de ter contato com os trabalhadores, mas tu também faz elaboração, tu pensa sobre o trabalho, tu pensa sobre como enfrentar os problemas, e aí a gente vê, né, que quem está nesse dia a dia consegue perceber claramente a ideologia através dos mecanismos de organização do trabalho, né? Aquela ideologia, como tu falou ali, do colaborador, do espírito de dono que eu falei, né? Tem sangue nos olhos para fazer o negócio. E aí, eu estou lendo os comentários aqui também e vendo o quão difícil é tu demonstrar alguma fraqueza, o quanto tu não quer também ser o elo fraco dessa cadeia produtiva, né? Porque tu sabe que laranja podre, tu também está excluído do mundo do trabalho e a gente vive, né, do trabalho. Esse é o grande dilema, né? O trabalhador, quando ele começa a perceber esse movimento ideológico, né, do patrão, né, da empresa, né, ele acaba muitas vezes entrando num conflito muito grande, né? Porque ele precisa do trabalho para garantir a sua subsistência, da sua família, né? Como é que ele faz a luta, como é que ele defende os interesses da categoria, da classe trabalhadora, né? Na medida em que ele precisa também garantir o seu emprego, né? Então, esse é um grande conflito que se estabelece, né? E é importante que a pessoa consiga ver como é que ela se posiciona, né? Porque existem vários posicionamentos que a gente pode adotar no mundo do trabalho. Por isso que é importante que o trabalhador comece a pensar, né,
enquanto trabalhador, né? E possa orientar suas ações enquanto trabalhador. E aí é importante esse papel que o sindicato desempenha, né? E é o trabalho que a gente tem atuado na CUT também, né? Fazer com que o trabalhador seja dono do seu nariz, né? Que ele possa pensar com a sua cabeça e não com a cabeça do patrão, né? Então, esse é o grande dilema que a gente enfrenta no mundo do trabalho, porque os valores, né, que o sindicato defende, que são os valores, né, humanos, os valores da solidariedade, né, de uma relação fraterna, né, de um ajudando o outro, não são os valores que a empresa defende. A empresa está ali para defender a produção, né? Cada vez lucro maior. A gente acompanhou há pouco... E como Ademir, e como é um desafio que nós temos, nós que estamos ali no dia a dia da luta nos sindicatos, na CUT, nas organizações sociais, como é grande esse desafio de tu fazer um enfrentamento a essa ideologia patronal, essa ideologia do trabalho, como os nossos meios de comunicação, eles são muito aquém da necessidade que a gente tem para enfrentar esse Golias, né? Eu acho que esse é um aspecto importante para a gente sublinhar aqui, né, tal, já que a gente não vai ter tempo aqui de falar de todos esses aparelhos ideológicos do Estado, né? O Pedrinho falava há pouco da escola, e eu queria me ater mais sobre essa questão da comunicação que tu levantaste, Jacéia. Porque, de fato, né, a comunicação ela é hoje fundamental, porque a pessoa se comunica o dia inteiro hoje, né? Seja através das mensagens de WhatsApp que a pessoa recebe, seja através da entrada nos sites para se informar, né, seja na televisão, no rádio, né, e a gente vê cada vez mais esses aparelhos sendo usados para difundir uma ideologia da classe dominante, das elites que nos dominam, né? É impressionante isso, né? Veja só, por exemplo, quando tem uma manifestação. Antigamente, quando tem uma manifestação, o repórter ia lá, entrevistava lá o sindicalista, ou né, o representante do partido, do movimento social, que estava ali organizando a atividade e tal, mostrava as imagens e a voz. Hoje isso desapareceu. Eles mostram uma imagem e já dão a informação. Olha, fizeram uma manifestação aqui contra o Bolsonaro, né, contra a falta de vacinas e deu. Quer dizer, não se ouve ninguém mais. Quer dizer, há um controle completo na informação. Certa feita, Jacéia e André, Pedrinho, eu estive no aeroporto de manhã cedo numa manifestação ali contra a reforma da Previdência. E aí apareceu o repórter da Rádio Gaúcha. E eu procurei, disse, olha, não quer falar com um dirigente da CUT aqui, né, para falar sobre a reforma da Previdência e tal? Claro, vamos falar, né? E falou, né? E entrou ao vivo no programa de manhã cedo do Macedo, né? Falou uns 3 minutos lá, né? Passou acho que umas 2, 3 semanas e nós voltamos de novo lá no mesmo local, outra manifestação, e eu vi o repórter lá de novo, fui falar com o repórter, disse, olha, hoje está aqui o presidente da CUT, não quer pegar uma palavrinha com ele? Não, obrigado, só estou fazendo imagens aqui e tal. Ou seja, ele recebeu orientação, né, dos que mandam na Rádio Gaúcha para não entrevistar dirigente sindical ali sobre a reforma da Previdência. Quer dizer, há um controle completo na informação. Por isso que programas de debate, que nós tínhamos muito nos rádios, né, sumiram. Né? Qual é o programa de debate que tem, por exemplo, a Rádio Gaúcha? As outras rádios, né? A Rádio Pampa já estão chamando de Bolso Pampa, né? Porque é só a visão a favor, né, do Bolsonaro. Então, eu acho que nós estamos passando por um momento assim, de muito controle dos aparelhos ideológicos do Estado, como nós nunca passamos antes, né? A gente constata isso claramente, né? Então, as empresas, e isso eu estou fazendo uma referência mais à questão da política, mas isso acaba entrando nas empresas. As empresas acabam reproduzindo esse modelo. Eu me lembro, nos anos 80 e 90, quando eu comecei a trabalhar nos bancos, né, havia muito autoritarismo na relação do gerente com o funcionário,
eles eram muito autoritários, né? E eles reproduziam o quê? O modelo do regime militar, né? Que era autoritário, que era repressivo. Né? Hoje a gente... Eu lembro, Ademir, que o Mauro, o pessoal, quem não sabe, o Mauro é meu marido e é também sindicalista, né? Quando ele entrou no Bradesco, ele tinha que assinar um documento à própria mão, fazendo juramento à bandeira. Quer dizer, estava extremamente relacionado, no início, 81, eu acho que foi isso, 80, 81, relacionado ao momento da ditadura militar que a gente vivia, né? Então, e agora a gente vê que a gente está num momento em que não existe, pelo menos a discussão está aí de qual é a verdade. Eu tenho a minha opinião, tu tem a tua opinião, e a comunicação virou um mar de lamas, né? E a gente tem dificuldade, muitas vezes, de distinguir, né? E eu estou falando que as pessoas esclarecidas, às vezes, estão tendo dificuldade de saber o que é a verdade ali, né? O que não é a fake news hoje, né? É verdade. Agora, uma coisa que eu acho interessante, né, José, sobre isso, e é interessante olhar aqui nos comentários, quando os bancários respondendo o que é ideologia, que a maioria das pessoas considerou aqui que ideologia seria um conjunto de valores, né, em termos gerais, um conjunto de valores que cada um tem os seus valores. E é interessante resgatar depois a fala do Pedrinho, talvez eu ouvi mais de uma vez, que ele diz que, bom, essa é uma concepção, é uma forma possível de a gente interpretar o que é ideologia. Isso ele traz alguns autores que têm essa compreensão que a gente traria como uma concepção neutra ou uma concepção positiva do que é a ideologia. Agora, o que o Pedrinho traz ali, eu acho bem interessante, é que existe um outro entendimento possível sobre a ideologia, que é uma concepção negativa ou uma concepção crítica da ideologia. Ou seja, a ideologia ela não é um conjunto de valores. Ela é um conjunto de valores que serve em determinadas relações para alguém se beneficiar às custas de outra pessoa. E qual que eu acho que é interessante trazer essa definição, especialmente nisso que tu falou, Jacé, porque independentemente da profusão de informações, talvez seja menos importante a gente se perguntar se aquilo que a gente recebe é ou não verdadeiro, ou se aquilo está certo ou não, e se perguntar a quem serve isso? Quem lucra com isso? Quem ganha com isso? E quem perde com isso? Talvez essa seja uma forma interessante de perspectivar a ideologia. Eu não sei, Ademir, se te parece interessante também essa contribuição de uma perspectiva crítica em relação à ideologia, para nos ajudar nisso tudo que tu traz, né, de conseguirmos interpretar o mundo que a gente vive, né? Então, André, eu acho que nesse mundo hoje da ideologia, a gente percebe que os métodos realmente não são mais repressivos, como eu dizia, que eram na época dos anos 80, 90, tal, nas empresas, tal, né, nos bancos, né, aquela repressão forte, né. Me lembro que na época os gerentes, os gerentões do banco, geralmente o nome deles saía nas páginas do sindicato, né, porque não tinha mais o que fazer, denunciava o nome dos gerentes, né, no jornal do sindicato. Hoje a coisa é muito mais discreta, de forma diferente, né? As metas, antigamente nós tínhamos metas coletivas dos bancos, tal, né? E não era um problema, assim, da categoria, as metas, antigamente, né? Agora, o que aconteceu de anos para cá, Jacé? As metas passaram a ser individuais, as pessoas são cobradas individualmente pela meta, se atingiu ou não atingiu, e a meta virou abusiva, a meta virou, assim, desumana, né? As metas são inatingíveis, como a gente fala. Então, a meta é fator de adoecimento, como vocês conhecem tão bem quanto eu, e a meta é usada para fazer o controle do trabalhador. Parece que, no final, se o trabalhador não atinge a meta, ele mesmo diz, bom, eu acho que vou ser demitido, porque eu não consegui a meta. Então, eu não sirvo para essa função, né? Quer dizer, ver como são as coisas aplicadas. Que agora, em plena pandemia, né, que a gente sabe que
que o emprego ele está em declínio, tá difícil, né, para todos os campos econômicos. Eu tenho 26 anos trabalhando à frente da saúde no sindicato. Eu nunca vi tantas pessoas pedindo demissão, porque não aguentam, né, a pressão que estão sofrendo. Pessoas de bancos privados pedindo demissão. Prefiro sair a permanecer lá. A minha saúde não entrego mais, né? Porque está bem isso, né? As pessoas estão entregando a sua saúde e estão se dando conta disso. Eu acho que estão se dando conta disso. Exatamente. Então, eu acho que é fundamental, né, que a pessoa começar a perceber tudo isso que está sendo colocado, né? Quer dizer, não é aquela coisa autoritária dos anos 90, dos anos 80, mas essa forma disfarçada, né? Mas que faz com que o trabalhador não consiga mais respirar, né? Quer dizer, então, essas são coisas que a pessoa precisa entender, que isso faz parte de um processo, né, do mundo de violência no trabalho. Né? A violência não é só o que sofreu o bancário que deu seu depoimento no início, que sofreu um sequestro, levou tiro e tal, que infelizmente ainda acontece por causa da precariedade, como os bancos tratam a questão da segurança. E eu tenho claro, Jacéia, durante vários anos eu acompanhei muito a questão da segurança bancária, né? Os bancos evitam fazer maiores investimentos, né, na segurança porque eles querem que o cliente não vá para a agência, que o cliente fique em casa, né? E ainda mais hoje com o celular, com outros meios alternativos de atendimento, que ele não vá para dentro da agência, né? E aí quem fica exposto lá, né, é o bancário, é o vigilante, são eles que ficam expostos à ação da bandidagem lá. Tem um comentário aqui, Ademir, que eu... Tem um comentário de alguém que provavelmente não é trabalhador, ou não é bancário. Primeiro, ele faz um comentário negativo: sindicalismo do século passado, vanguarda do atraso. E depois, o mundo da robótica vai acabar com o sindicalismo e a ideologia. Acordem. Né? Eu acho que essa pessoa precisa entender que o capitalismo depende do trabalho humano, né? Sem o trabalho humano, o capitalismo acaba. Sabe, que eu ia pegar esse comentário. É verdade. O capitalismo ainda não inventou como produzir sem o trabalho humano, né? Sem o trabalho humano. Ele posta o trabalho aqui e ali, mas precisa ter a mão do trabalhador, né? Ele não conseguiu ainda criar essa ferramenta aí, né? Por isso que é importante, né, nesse novo cenário, só para acrescentar, André, com a robótica, com tudo de novo, né? O movimento sindical está atento a tudo isso, né? Tá vendo novas formas de organização, de inovar a sua atuação sindical, né? A CUT, por exemplo, aprovou no seu último congresso não representar apenas quem tem carteira assinada, mas também quem tem trabalho precário, né, que foi colocado pela reforma trabalhista, que foi feita pelo Temer, né? Aliás, foi por isso que deram o golpe na Dilma, né, para mudar completamente as relações de trabalho, da Previdência, e por aí vai, né? Nós estamos vendo isso, o estrago que eles fizeram em 5 anos no mundo do trabalho. Mas nós temos que organizar os trabalhadores, né, que estão sofrendo com a precarização, que não têm direitos, né? Como é o pessoal, por exemplo, aí que trabalha com os entregadores, o pessoal do Uber, né, dos aplicativos, que não tem direitos, né? Nós temos que fazer essa luta também, que está acontecendo em todo mundo, né, para que haja direito para essas pessoas. Né? Tem muita gente participando aqui, Ademir, isso é bom, tá? Tá bem dinâmica as conversas, e a gente está vendo que o pessoal está gostando de conversar sobre ideologia e o quanto essa ideologia que permeia as relações de trabalho é dominadora. Ela pode parecer não tão autoritária quanto no passado, mas é extremamente dominadora, né? Dominadora. Com certeza, mudaram os métodos, mas a exploração continua a mesma. Fala, André. Eu até ia pegar esse comentário mesmo do Pedro Bretas aqui, porque eu achei bem interessante isso que ele trouxe da robótica, né?
Ele fala assim que a robótica vai acabar com o sindicalismo. Bom, isso daí vamos ver, né? Se a robótica ela vai acabar com o sindicalismo ou não. É uma possibilidade, é uma luta, né? Mas acredito que vai ter o sindicato dos trabalhadores em robótica. Agora, mas o que eu acho mais interessante dessa questão, assim, que o futuro do sindicalismo realmente está em aberto, é uma luta. Mas o que eu achei mais interessante na resposta dele é que a robótica vai acabar com a ideologia. E aqui eu acho que é bem importante a contribuição do Pedrinho, essa perspectiva crítica da ideologia, porque a robótica em si, a própria adesão à crença de que a cibernética e de que a informatização torna o mundo melhor do que um mundo organizado pelo fator humano, isso já é efeito ideológico. Então, quando uma pessoa ela enaltece a robótica, a informatização, ou seja, enaltece a sua própria, vamos dizer assim, se reconhece o próprio ser humano como desnecessário para o mundo, enaltecendo a robótica, que é uma forma de produção em grande escala, a própria pessoa já está submetida ao efeito da ideologia. Ou seja, a robótica ela não acaba com a ideologia, a robótica ela já é efeito dessa ideologia, né? Ou seja, que é justamente até o que a gente colocou na divulgação do nosso papo de bancário, né? Que talvez o mecanismo mais perverso da ideologia é que a ideologia, quando ela é bem sucedida, ela faz com que aqueles que são submetidos à ideologia beijem os grilhões que eles acorrentam, né? Então, eu acho bem interessante esse comentário aqui para a gente perspectivar a importância de compreender a ideologia a partir de uma perspectiva crítica, né? Com certeza, André. A gente percebe claramente isso, né? Que as mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho, que tem impactado muito os bancários e que impactam também outras categorias, como o pessoal que trabalha na indústria, há muitas mudanças acontecendo aí no mundo do trabalho, coisas que estavam já acontecendo há mais tempo, né? Mas que se aprofundaram nos últimos anos com esses avanços tecnológicos, né? Agora, ainda ninguém previu ainda o fim do trabalho, pelo contrário, né? Nós vamos ter, de repente, algumas profissões vão acabar, né? Como já outras acabaram ao longo da história, né? E outras vão surgir, né? Em função das novas tecnologias que estão aí, né? Mas nos bancos também a gente percebe isso, tem funções que estão diminuindo cada vez mais, mas estão surgindo outras funções também para o bancário desempenhar, né? Então, vai ter muita importância o papel do sindicato nesse processo, né? Que o sindicato sempre tem uma luta, né? Pelo emprego, né? Pelas condições de trabalho, né? Pela manutenção dos direitos, né? Então, tem uma série pela manutenção da saúde, né? Então, tem muitas lutas aí que o sindicato vai fazer. E se não for o sindicato, né? Quem é que vai representar o trabalhador? O que a reforma trabalhista tentou fazer é deixar o trabalhador sem representação. Eles achavam, por exemplo, quando acabaram com o imposto sindical, né, que os sindicatos iam morrer, né? Quer dizer, morreram, talvez, os sindicatos que não tinham representação real, né, dos trabalhadores, que não tinham sócios, que não faziam nenhum trabalho. Agora, aquele sindicato que tem associados, que está fazendo luta, como é o caso dos bancários, por exemplo, esse sindicato continua aí firme na luta, negociando, fazendo acordos coletivos, convenções, né, e representando a categoria, né? Então, há muita diferença aí para ser colocada aí, né? Então, os sindicatos da CUT estão aí, né? Algumas centrais estão com dificuldades, né? Agora, nós estamos enfrentando dificuldades? Sim, também estamos, porque perdemos receitas, mas estamos lutando para associar novos trabalhadores, buscar aqueles que não têm representação, para a gente continuar fazendo a luta da classe trabalhadora. Se não fosse o movimento sindical, né, o trabalhador ficava realmente, né, completamente desamparado diante desses ataques ideológicos que nós sofremos por parte desses vários aparelhos que as elites usam para dominar a classe trabalhadora. Se a gente pensar em tecnologia como fim de um trabalho, né, a categoria dos bancários, lembra quando entrou o sistema online, né?
é o fim dos bancários. Não, né? Bem pelo contrário. Mas a gente vê que os bancários eles estão diversificados. Tem lá o pessoal que está nas lotéricas, que está fazendo o trabalho bancário. Então, o trabalho, ele não sumiu. O trabalho continua. O que foi feito é que, com essas precarizações, o trabalho foi para as fintechs, foi para as financeiras, foi para os correios, né? Mas o trabalho está ali. O trabalho bancário tá ali. E eu acho que é uma luta que o movimento sindical tem que ter, dos bancários, é fazer essa luta por ramo, né? De juntar todo mundo que está fazendo o trabalho dos bancários. Com certeza, eu acho que o grande desafio, né, da Contraf, né, eu fui dirigente da Contraf por 6 anos, hoje, o Mauro hoje é o dirigente da Contraf também, é representar o ramo financeiro. Acho que esse é o grande dilema que a gente ainda não conseguiu concretizar, mas que nós temos que cada vez mais trilhar, porque, de fato, né, muito trabalho bancário saiu das agências e foi para o correspondente, para a lotérica, né, para os bancos, né, digitais que estão agora aparecendo aí também, né, tem muita coisa acontecendo aí, né, então. As cooperativas de crédito estão crescendo, né? Tem muita mudança acontecendo aí, né, tal. Quer dizer, o trabalho ele foi distribuído. Não sumiu. Aí, né, tal, né? O trabalho não sumiu. Não sumiu, né? Alguém está fazendo. Agora isso alguém está fazendo, né? E nós precisamos olhar para esse trabalhador que está executando esse trabalho para que ele tenha seus direitos respeitados, né? E nós estamos percebendo aí que vários bancos estão criando aí empresas aí terceirizando serviços, né? Pagando valores abaixo do que recebem os bancários, né? Então, temos muita luta aí para fazer contra essa precarização do trabalho, né? Isso que também está sendo colocado aí. Né? Antes o Pedrinho falava assim, quem fica rico, tal, quem poupa dinheiro, tal e tal. Olha, não é bem assim a história, né? Agora, eu queria trazer para vocês, Ademir, assim, esse comentário do Michel, que é um comentário irônico, mas ele é bem interessante para pensar essa necessidade de expansão e de chegar cada vez mais a bancários. O Michel coloca aqui, a ideologia mais complexa é a dos suínos aplaudindo a fábrica de bacon. E aí eu queria te ouvir um pouco, Ademir, falando assim, a tua percepção, como que os trabalhadores, e a gente pode se concentrar especificamente no trabalhador bancário, como que essa ideologia chega a esse trabalhador? Através de que meios, através de que formas? E qual é a ideologia predominante que se reproduz dentro da categoria bancária? Como que tu considera que ela se reproduz e de que forma isso acontece? Olha, a ideologia que os bancos espalham na categoria, ela se faz de várias maneiras, né? Quer dizer, é através, né, das reuniões que são promovidas aí nas agências, é através das mensagens que são encaminhadas para os bancários pelo WhatsApp, né, inclusive muitas fora do horário de trabalho, né? Então, é de várias maneiras que se espalha isso, tal. As metas que eu falava há pouco, né, que são colocadas aí para o bancário, quer dizer, é toda uma ideologia que passa por aí, né? As formas, né, de assédio que acontecem dentro dos bancos, né? Muitas vezes se coloca no quadro de avisos o ranking de cada funcionário, quem vendeu mais, quem vendeu menos, quer dizer, são formas de assédio, quer dizer, é uma ideologia colocada aí, né, para tentar fazer com que o trabalhador, né, seja constantemente, né, agredido, né, na sua dignidade no local de trabalho. Então, a ideologia do patrão, do banqueiro, no caso, ela se manifesta em todas essas formas, né? Então, nas comunicações, por exemplo, né, nas revistas que os bancos fazem, né, nos elogios que eles colocam para vários trabalhadores, olha, tu é o exemplo aqui e tal, quer dizer, né, são vários mecanismos, às vezes a pessoa nem percebe direito o que está acontecendo, né? Então, a pessoa tem que ficar muito atenta, né, ao que acontece. São formas muito sutis
né, de fazer com que essa ideologia, né, de lucrar cada vez mais é colocada no trabalho e tal. Então, é difícil a gente olhar alguma ação que acontece dentro do banco que não tenha um viés ideológico, né, tal, né? Então, a ideologia está presente. Aquilo que eu falava no início, né? Assim como a política está presente em tudo, a ideologia também está presente em tudo, né? Então, os treinamentos que os bancos fazem, né? Os bancos fazem muito treinamento, né, para os funcionários, né? Hoje, muito treinamento de forma virtual, né? Houve uma época em que se fazia treinamentos, né, cursos, né, presenciais, né? A pandemia hoje aumentou ainda mais, já tinha antes, mas aumentou muito mais, né, os treinamentos virtuais que acontecem. Por ali também passa toda a ideologia, né, da empresa lá, da pessoa se voltar para a empresa, produzir, que a tal da meritocracia, né, que é colocada aí dentro das empresas, tal, para a pessoa crescer, ser valorizada, ser promovida e tal, quando a gente vê muitas vezes que a pessoa trabalha um período no banco e é dispensada porque pode contratar outro para pagar menos, né? Então, a gente percebe que há toda uma falsa impressão. Quantos bancários que já ganharam prêmios aí, né, pela meritocracia, e depois são demitidos, tal, né? Eu acompanhei vários casos quando era diretor do sindicato, de bancários que ganhavam prêmios, né, e de repente eram demitidos, né? O bancário não entendia mais nada, mas o que eu fiz de errado? Eu ganhei prêmio, fui primeiro colocado na venda de seguro, fui o primeiro lugar na venda de cheque especial, né, e agora sou demitido. Então, nós precisamos realmente olhar para todas as formas, né, de ideologia que os bancos colocam e como é que a gente consegue combater isso, né, para que o trabalhador seja respeitado como ser humano, né, e que não seja a sua força de trabalho usada, né, apenas para a visão de aumentar o lucro da empresa, né, que ele seja reconhecido também como pessoa humana que tem direitos, que tem necessidades. Então, acho que esse é um grande desafio que o movimento sindical tem pela frente, e tem muito mais agora com essas mudanças que aconteceram no mundo do trabalho, né, com essas novas formas que estão colocadas aí, que vão exigir, né, uma espécie de se reinventar, né, para tentar atender essas novas demandas que os trabalhadores estão apresentando aí nesse mundo cada vez mais conturbado que nós vivemos aí, né? Ademir, a gente está aqui com umas 60 pessoas nos assistindo, e eu acho que o objetivo que a gente que a gente criou esse canal de comunicação, a gente se cuida, é justamente para a gente discutir ideologia, discutir, porque a saúde do trabalhador não tem nada mais ideológico que discutir saúde do trabalhador, porque aí tu vai discutir o trabalho, tu vai discutir saúde, tu vai discutir o que pode e o que não pode, tu vai discutir que tu não é o dono do negócio, né? Que tu vende a tua força de trabalho ali, que tu precisa do sindicato contigo, porque sem o sindicato é trevas, né? Tu vai perceber que nessas reformas que aconteceram aí, né? Que a gente está tendo o reflexo direto, né, da questão da reforma da Previdência, que muitos trabalhadores não sei se vão conseguir chegar numa aposentadoria razoável, ou se vão conseguir se aposentar, pelo menos, né? Na questão da reforma trabalhista, da precarização, a gente vê os trabalhos, antes o trabalho bancário, que era, de certa forma, organizado, se desmanchando em PJ, em terceirizadas, né? Então, a gente tem muita luta para fazer. E como disse o Pedrinho lá no início, né? Sem os trabalhadores estarem juntos, a gente não consegue fazer essa luta, né? A gente tem que estar junto. Esse é o desafio, a gente fazer a luta coletiva, né? Eu quero aproveitar também, estou vendo vários bancários acompanhando aí, mandar um abraço aqui, né? Tá aí a Caroline, o Paulo Steca, o Michel, a Carmen, a Deise, né? Várias pessoas. Seus conhecidos, né? De muitas lutas, de muitas batalhas, é muito bacana ver as pessoas acompanhando aí e tal.
E muita gente curtindo muito a tua participação. Acho que a gente tem que te chamar mais seguido aqui, Ademir. Tá bem legal, assim. E eu acho que tu tem muita vivência dentro da categoria dos bancários, e isso faz com que a coisa fique muito viva, né? A nossa conversa fica muito, muito, muito viva, né? Muito próxima da realidade do dia a dia. Ali está a Rosicléria escrevendo agora. Ótima fala do Ademir. Me fez ter esperança de um mundo melhor para o trabalhador. Temos que nos unir para o ideal melhor. É isso aí. Esse é o caminho. Nós temos que continuar apostando na luta coletiva, na solidariedade. Não podemos jamais perder a esperança. Nós temos que nos unir, né? Temos que continuar a nossa luta, fazer a boa luta, como dizia o Lívio Dutra, né? Nós não podemos desanimar, né? Não dá para deixar de acreditar que a gente juntos, né, somos mais fortes, somos mais organizados e podemos conquistar. Foi isso que os sindicatos conseguiram ao longo da história, né? E a categoria bancária não é diferente, né? Eu comecei a trabalhar nos bancos, já sei, em 76, no Banco Sul Brasileiro. Naquela época, o bancário não tinha um vale-refeição, não tinha vale-alimentação, né? PLR, ninguém sabia o que era isso, né, tal. E assim, vários outros tantos direitos que os bancários adquiriram ao longo do tempo, né? E foi com luta, com greve, com mobilização, com pressão, com paralisação, foi com muita organização. Então, a gente olha para trás e vê que isso foi fundamental, né? E hoje, os ataques que nós estamos sofrendo aí de retirada de direitos, né, é porque os donos do capital, né, eles se uniram, deram o golpe em 2016, quando derrubaram a Dilma, né, e querem passar a borracha nos nossos direitos, né? Retirar aquilo que nós... Passar boiada, né? Passar boiada. Então, nós temos que neste momento, resistir, defender nossos direitos e lutar para trazer de volta aquilo que nós perdemos. Acho que esse é o grande desafio, né, tal? Trazer de volta, né, tal? A gente sabe que isso não vai ser fácil, né? Tirar é muito simples, né, tal? Fizeram a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, lutamos também, resistimos, né? Estivemos juntos aí na luta, mas nós não conseguimos, e foi muito pela pressão que foi feita usando esses aparelhos ideológicos todos aí, especialmente a comunicação, como eu falava antes, né? Os meios de comunicação que só olham um lado, que não abrem espaço para o contraditório, para outras opiniões, né? Estão aí, né? E ainda não acabou, né? Está aí colocada agora a reforma administrativa, que vem a ser a destruição dos serviços públicos. Imagine que eles querem acabar com os concursos, né, na maioria das funções públicas. Então, vai chegar num posto de saúde, se essa reforma passar, não vai ter mais um profissional lá que passou num concurso, vai ter lá um cabo eleitoral, né, um afiliado do prefeito, ou do governador, ou do deputado, um parente não sei de quem. Quer dizer, como é que vai atender a pessoa, a fazer um atendimento de qualidade sobre saúde, sobre educação, outro serviço público que nós temos aí, né? Imagine se não tivesse o SUS, como é que ia ser o enfrentamento da pandemia se não tivesse o SUS, né? Atendimento público, universal, gratuito, né? Então, o SUS está salvando a população brasileira, né? Então, os bancários estão aí na luta para garantir a sua vacina e tal, quer dizer, é fundamental isso. Então, Agora, Ademir, a gente percebe que os bancos, né, principalmente os bancos, eles são os grandes patrocinadores dos maiores meios de comunicação, dos oligopólios que a gente tem, né? E eu queria te perguntar, acho que para a gente ir fechando essa discussão, que não é uma luta fácil. A gente viu até aqui, então, um comentário, porque a grande sacada da ideologia é que as próprias vítimas, elas contribuem para o seu aprisionamento, né? E eu acho que a gente consegue verificar facilmente de que muitas pessoas estão contaminadas por essa ideologia, até por isso que tu trouxe, que é uma questão bem interessante, que os bancos e as grandes corporações em geral, elas não são só um lugar de trabalho,
mas elas também são um lugar de formação, né? As pessoas recebem uma formação, uma visão de mundo para estarem ali, ou seja, elas são formatadas ideologicamente para não só se submeterem, mas também para reproduzirem com outros colegas para essa lógica. Então, tendo em vista todo esse complexo, qual seria, claro, não é uma fórmula mágica que eu estou te perguntando assim, mas a tua visão, por onde que seria o caminho para começar um processo de desideologização? O que seria, pelo menos assim, o que seria fundamental para começar esse processo em relação à categoria não só dos bancários, mas como a classe trabalhadora como um todo? O que a gente faz a partir da situação concreta que a gente está? Uma pergunta meio difícil que eu te fiz, mas não é para dar uma resposta, mas para a gente debater mesmo aqui, por onde que a gente pode pensar estratégias, né? Bem difícil. Então, para responder isso, né, nós temos que mostrar o caminho da luta, né, da organização, né? Esse é o caminho, né? E é o que os bancários, por exemplo, estão fazendo agora, estão fazendo seus encontros por bancos, vai ter alguns encontros nacionais, a conferência, né? Então, são esses caminhos que a categoria encontrou para se organizar, né, para tentar enfrentar essa situação toda, né? Porque, de fato, né, os bancos são os maiores patrocinadores, né, dos meios de comunicação, né? E os meios de comunicação, eles não entram em briga com seus patrocinadores, né? Muito pelo contrário, né? Ficam ali, né, bajulando dia e noite, né? Assim como os meios de comunicação também ficam bajulando, né, os políticos que eles apoiam, né? Entendeu? Aqui a gente vê aqui no Estado, né? Quer dizer, como o Eduardo Leite é protegido, como o Mello é protegido, né? Entendeu? Então, a gente percebe, quer dizer, como os meios de comunicação agem, né, para, né, fazer um alinhamento, quer dizer, há uma disputa muito grande colocada aí na sociedade hoje, né, brasileira que está. Então, isso se reflete também na categoria. Agora, como é que a gente faz? O caminho é esse, é organização, é conscientização, né, esse trabalho formiguinha que o sindicato faz no local de trabalho, né, no seu jornal, no site, quer dizer, os vídeos que produz. Nesse espaço aqui, né? Nesse espaço aqui que a gente está agora, né, importante. Nesse espaço. Então, todos os espaços importantes, né? Nós temos que fazer hoje nós temos ferramentas que estão à nossa disposição, né, tal, né? Nós temos que usar, já que a mídia tradicional fecha as portas, né, para nós, né? Nós temos que criar a nossa mídia alternativa, independente, né? E nós temos hoje alguns canais já colocados aí que têm sido fundamentais, né? Se nós não tivéssemos a mídia independente, né? Aqui no estado, aqui precisava citar aqui o Sul 21, o 247, o Extra Classe, o Brasil de Fato, né? Nós temos tantos veículos, né, que são fundamentais, né? Além das nossas entidades sindicais, né? Da CUT, né? Quer dizer, então nós temos instrumentos, né? Agora, é claro que são instrumentos que não têm o poder de atingir a massa da população que tem um canal de televisão aberto, uma rádio, né, tal, né? Nós temos na CUT uma luta para tentar conseguir uma rádio, né, tal, né, em Porto Alegre e tal. Seria fundamental uma rádio aberta, né? Que a gente pudesse, o trabalhador pudesse ter uma opção para escolher o que escutar, né? Ademir, além de ter a questão da mídia, de todo esse poderio econômico, os bancos sendo os grandes anunciadores, ainda há uma confusão e uma apropriação, eu diria, dessa mídia com as empresas de valores e de uma ideologia que é nossa, né? Hoje passou no meu Instagram, eu acho, uma propaganda de uma menininha que está fazendo sucesso, que é bem pequenininha e fala palavras difíceis. Liquidificador, né? Então, o Itaú se apropriou disso já. Já está lá a propaganda da guriazinha, mãe dizendo assim, até anotei aqui, né? Porque me lembrou isso agora, eles se apropriam da nossa pauta e descarregam isso, direcionando para a dominação, né? A guriazinha dizendo sustentabilidade, cultura, solidariedade, educação, isso muda o mundo. Itaú.
O que isso tem a ver com o Itaú, gente? Que vai lá, adoece, demite o pai e a mãe da guriazinha, né? E aí acham bonitinho. Deixa as pessoas nas ruas, não tem nenhum programa social. Né? Quer dizer, a gente percebe nessa pandemia, né? Lá na CUT, por exemplo, nós temos todas as sextas-feiras a entrega de cestas básicas, em que a CUT faz esse trabalho junto com vários sindicatos, inclusive os bancários também auxiliam também, né? Isso é muito importante. Né? E a gente não percebe, assim como a CUT, o sindicato tem feito, outros sindicatos, né? É um trabalho que não aparece na mídia, né? E a gente se pergunta, assim, o que as empresas têm feito nesse período da pandemia agora para socorrer as pessoas que ficaram sem emprego? Às vezes a gente vê uma reportagem na Globo mostrando algum aspecto de alguma pessoa que está sofrendo, mas não fala do auxílio emergencial de R$600 que o governo acabou, né? Hoje o auxílio emergencial é R$150, né? Para alguns pode chegar a 275. É uma vergonha isso. Quer dizer, não apresenta quais são as soluções colocadas aí. E as grandes empresas estão aí, né, protegendo o governo, porque a pauta do governo favorece as grandes empresas, né, que estão de olho nas privatizações, que estão de olho aí nos serviços públicos, né, com a reforma administrativa, quer dizer, passando a boiada, né, para atender seus interesses, né. A gente vê aqui a Corsana na lista para ser privatizada, os ataques ao Banrisul acabaram com o plebiscito. Então, a gente vê por todas as formas, né, a gente vê utilizar, né, esse meio fantástico que são os meios de comunicação, né, para passar a ideologia da classe dominante, né, que quer aproveitar esse período para aumentar seus lucros, para ganhar ainda mais. Né, não se importando, né, com as pessoas, né, com os trabalhadores, as trabalhadoras. Né, então, a miséria aumentou, a fome aumentou. Né, então, nós não temos nenhum indicador social que melhorou nesse período todo. Né, os empregos, né, o desemprego continua alto. Né, e o que surgiu de emprego, aliás, se contesta, inclusive, o novo CAGED. Né, no CAGED, agora, tem dados que entram números de emprego que, na verdade, são empregos precários, tal. A pessoa trabalhou um dia, 2 dias, um contrato intermitente, não é equivalente a um emprego formal, carteira assinada, né? Então, há muitas coisas que estão acontecendo e a mídia não investiga, não vai atrás, não informa, né, tal. É hoje um aparelho dominado aí pelo capital, né, para atender os interesses dos anunciantes, dos patrocinadores, como a gente viu há pouco. Exatamente, Ademir. Então, acho que tem muita coisa para mudar nesse mundo, viu? Muita coisa. Mas, Ademir, com tudo isso que a gente conversou aqui, com essa luta de Davi contra Golias, né? Eu sou esperançosa. Eu acho que dentro de tudo isso, a gente está aqui numa noite de segunda-feira, há quase 2 horas, conversando sobre um tema que eu acho que é muito caro para a classe trabalhadora. Então, eu acho que a gente tem jeito. Eu acredito que a luta dos trabalhadores é uma luta gloriosa, importante, muito importante, e que define os rumos da nossa história. Né? Não sei se tu tem mais alguma consideração, Ademir, que a gente já vai encerrando, né? Então, eu fazer uma última consideração final aí, Jacéia e tal. Né, o Pedrigo Guareschi citava tantos papas e vários dados sobre igreja e tal. Eu vou aproveitar a carona aí do Pedrigo Guareschi e tal. O Papa Francisco deixou uma frase, ele falou um tempo atrás, dizendo assim que não podemos deixar que nos roubem a esperança. Então, nós não podemos permitir isso, né? Nós temos que manter a nossa esperança de que dá para mudar esse cenário que aí está, né? É com luta, com mobilização, com organização, né? Nós podemos nos unindo, né? Somando forças, trazendo mais gente, né? Acordando aqueles que ainda, né, não conseguem enxergar, né? Estão
estão dominados por essa ideologia, né, que apareceu aí das trevas aí, né, que a gente possa dar a volta por cima. Portanto, eu deixo essa frase do Papa Francisco, que é muito simbólica: não deixem que nos roubem a esperança. Obrigado, Jacé e André, estamos juntos na luta aí. Eu que agradeço, André. Ademir, muito obrigada mesmo, tá? Nos vemos aí, certo? Tchau, Ademir. Certo. Tchau. E aí? Movimentado, não? Eu te achei hoje quietinha, achei que tu ia falar mais. Não, tô me contendo. Na última vez falei demais, agora eu já tô maneirando, né? Senão Ficou com medo que eu te cortasse de novo. Não quero ser podado de novo, então tô me comportando bem agora. Tô só, não tô dando uma de Faustão, que fala mais do que os entrevistados, né? Mas o que a gente conversou hoje aqui me lembra muito de algumas reuniões do GAS, quando a gente entrava para discutir ideologia, discutir a questão de ter adoecido no trabalho, e a gente ficava lá 1-2 horas conversando nessa temática, né? Não te lembrou também, André? Sim, eu acho, José, que esse tema, na verdade, todos os aspectos da violência organizacional, eles confluem para a ideologia, ou eles atravessam a ideologia, tocam a ideologia em algum momento, porque é aquilo que a gente conversou, né? O Pedrinho trouxe, o Ademir também trouxe, que hoje em dia as pessoas não são violentadas, elas não são coagidas fisicamente para fazer o que fazem, para pensar o que pensam, né? Elas são seduzidas, elas fazem por vontade própria. E a gente teve hoje um exemplo interessante no chat, né? Já fazia um tempo que a gente não recebia visitas, né, de pessoas que têm uma visão distinta da nossa. Agora, eu acho que é bem interessante para a gente ver como que as pessoas elas acreditam numa cosmovisão que só tende a prejudicar ela própria, né? Ela não se beneficia de absolutamente nada. E aqui eu achei muito interessante o comentário que o Nelson ele fez, que traz que a visão expressada pelo Bretos é uma prova inconteste do sucesso retumbante da propaganda ideológica do sistema. Por certo, ele não faz parte dos 8% que não trabalham, citados por Guareschi. E aí ele continua: um membro da classe dominante não estaria por aqui, é evidente, né? Um 1% que domina o grande capital, ele não tem por que assistir um papo de bancário, né? Porque ele não precisa dessa informação, ele pode obter essas informações comprando essa informação de qualquer outro lugar. Ele deve ser trabalhador, profissional liberal, pequeno empresário, no máximo um remediado, que pensa como se do extrato dominante fosse. E, infelizmente, é isso que é o papel da ideologia. A ideologia é isso. E se o Bretos estiver aqui ainda nos assistindo, talvez ele fique com raiva do que a gente está falando, do que a gente está discutindo aqui, né? Mas é uma pena, eu acho que é uma... Não sei, é uma pena a gente ver tantos trabalhadores sucumbindo, né, principalmente no departamento de saúde. Muitas pessoas que um dia manifestaram ódio, raiva, né, em relação a isso, contra os sindicatos, contra a classe trabalhadora, ódio contra qualquer tipo de proteção social, infelizmente são as pessoas que, não fazendo parte do 1%, dos 8% que tem o dinheiro e que obriga os outros a trabalharem para si, essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão adoecer e elas não são felizes. Isso que é inevitável. Elas não são felizes. Elas não são felizes. Eu lembro de tantas histórias, eu acho que a gente já vai acabando também aqui para não espichar muito, né, André? Mas eu lembro de tantas histórias de bancários que chegam no departamento de saúde, do sindicato, que nos procuram, e que e é uma fala muito recorrente, acho que foi o Rodrigo que colocou ali, que diz assim: eu nunca pensei em fazer isso, eu nunca coloquei um atestado. Isso é a questão da ideologia do trabalho da forma mais escancarada que a gente pode ter, que é o seguinte: ficar doente é errado, cuidar da saúde é errado, pensar é errado, né? Então, que a gente, de alguma forma, nesses papos de bancário, que a gente consiga virar a chave para alguns.
e que saber que, em primeiro lugar, cuidar da sua saúde. Tu não tem emprego, tu não tem trabalho, se tu não cuidar da tua saúde, né? Eu acho que se o Bretos estiver por aqui ainda, não sei nem se pronuncia assim o nome dele, né? Mas que se ele tem críticas ao movimento, às organizações dos trabalhadores, que ele use essas críticas que ele tem, que ele vê, não contra o movimento, mas a favor. Então, traz as críticas, faz propostas, sugere, olha, eu acho que que os trabalhadores, eles não conseguem alcançar os objetivos por causa disso, então, do meu ponto de vista, tinha que ser assim, assim, assim. Vai ser super bem-vindo, né? Acho que ninguém aqui tem a pretensão de ter uma verdade. Pelo contrário, o que a gente tem a pretensão é de desmentir a mentira. Não é oferecer a verdade, mas é desmentir a mentira, né? Então, todos os trabalhadores... Não, mas a gente tem algumas verdades que a gente tem que dizer aqui. A Terra não é plana, vacina salva, né? É verdade. Bolsonaro é genocida. A gente tem algumas verdades aqui que são inconteste. Isso, partindo de um mínimo razoável, a gente discute, né? Exato, abaixo exato. desse mínimo, daí, infelizmente, não dá mais. Não tem, né? Em outros momentos, não a gente dá. até acreditou que dava, né? Hoje, realmente, não dá. Então tá, já sei. Mas é isso. Mais alguma coisa? Eu quero aproveitar que a gente ainda tem aqui 50 pessoas nos assistindo. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Tudo que a gente está conversando aqui, gente, tem que ficar claro, a gente precisa se comunicar, né? Esse é um canal para a gente se comunicar, levar nossa mensagem, levar o que os trabalhadores estão pensando. Se inscreve no canal, compartilha com os colegas, faz chegar mais gente. Daqui 15 dias a gente vai estar aqui discutindo novamente um outro tema interessante e sempre no sentido de desvendar a violência que os trabalhadores estão sujeitos nos seus locais de trabalho. E nem todo mundo que está assistindo aqui curtiu esse vídeo, hein, pessoal? A gente está ligado, hein? Vamos curtir o vídeo, porque a gente precisa fazer esses papos de bancários circularem para mais pessoas, inclusive para pessoas que talvez se incomodem, porque mesmo se incomoda é porque está fazendo algum efeito, né? Então, vamos curtir, vamos tornar relevante esse espaço que a gente está construindo para que isso chegue a mais bancários, mais bancárias, e que a gente possa, de fato, pensar numa forma de desideologização da classe trabalhadora, né? É isso. Exato. Nos vemos que dia? Nos vemos daqui 15 dias, né? Daqui 15 dias. Daqui 15 dias. Com novidades. Quem não assistiu algum papo de bancário, aproveita esse tempo para assistir, porque não envelhece as discussões que a gente teve lá. Acho que vale muito a pena. Quem quiser pode... Quem quiser, se tiver aqui, quiser mandar elogios, pode mandar. Quer mandar críticas? Manda críticas também. Quer mandar sugestões? Manda sugestões também, que a gente pode envolver todo mundo aqui. A ideia é que o papo seja coletivo e que quem quiser pode participar aqui ao vivo do Papo de Bancário, fazendo perguntas, fazendo comentários. É só mandar uma mensagem pelo WhatsApp do Agente Se Cuida e a gente vai receber todo mundo de braços abertos, pessoal. Então, isso aí. Se cuidem, mantenham-se com saúde, mantenham-se com vida, mantenham-se vivos e sintam-se todos e todas abraçados. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Beijos. Tchau, tchau. Thank you.